Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Capítulo 27. Mateus, capítulo 27. E vamos ler desde o verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-o embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Queridos irmãos, sempre para o nosso coração, a mesa do Senhor e o estarmos em torno da mesa do Senhor é algo extraordinário. Quando nós lemos esse texto de Mateus 27, fica tão evidente para nós que a morte do nosso Senhor rompeu, ao mesmo tempo, 3 véus extremamente espessos. Quando o texto inicia, o brado do Senhor é descrito como: Deus meu, por que me desamparaste? O livro de Provérbios, no capítulo 18, verso 14, diz que o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas um espírito golpeado ou quebrado, quem o pode suportar? Nosso Senhor, o Deus homem, na cruz do Calvário, teve o seu espírito golpeado, porque aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus nunca poderia lidar levianamente com o pecado. Então, era necessário que, para que a justiça, santidade e glória de Deus fossem satisfeitas, aquele que se oferecesse para esta satisfação pudesse oferecê-la à altura da justiça, da glória e da santidade de Deus. Então o nosso Redentor necessariamente teria que ser Deus. Porque ninguém, nenhum ser criado, seja ele anjo ou homem, pode satisfazer a Deus à altura da santidade, justiça e glória de Deus. Então, Deus enviou o seu Filho. No conselho eterno da Trindade, antes de qualquer coisa criada, o Filho eterno de Deus, aquele que é o resplendor da glória, se apresenta voluntariamente para ser o Cordeiro de Deus.
Por isso, textos de Apocalipse e Pedro vão dizer que o sangue de Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. E Apocalipse 13 vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando esse brado do nosso Senhor, Deus meu, por que me desamparaste, é proferido, nós estamos seguros de que Deus foi separado de Deus. Um mistério tão profundo e incompreensível quanto a Trindade. O Deus, homem separado de Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Seguindo a sequência do relato, nós temos então 3 véus rompidos, espessos véus. E que narrativa rica é essa? O primeiro véu foi o véu do santuário, na ordem de nosso texto lido. Então, quando o Senhor clamou, Eli, Eli, lema sabachthani, e finalmente clamou, nas palavras de outro evangelista, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então o véu do santuário se rasga de alto a baixo. Flávio Joséfo vai dizer que esse véu tinha 5,5 metros de comprimento. E era tão espesso que seria necessário 2 juntas de bois. Uma amarrada de um lado do véu, outra amarrada de outro lado do véu, puxando em lados opostos para que se conseguisse rasgar esse véu. Então é dito que na morte do Senhor, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, porque a salvação vem do Senhor. O Verbo se faz carne e habita entre nós. Salvação não é espiritualização. Salvação não é irmos avançando em direção a Deus, passo a passo, até sermos aceitos. A salvação vem do Senhor. Então o véu se rasgou de alto a baixo. O que o rompimento desse primeiro véu nos garante? Nos garante que a face de Deus, o Pai, seria recuperada ao homem pecador. Quando nosso Senhor Jesus vai ao Jordão e é batizado, os céus se abrem. A grande dádiva que o Verbo encarnado nos trouxe foi a recuperação da face gloriosa do Pai. O que nós perdemos quando Adão cai é a face gloriosa do Pai. Por isso vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, quando o Senhor rompe esse primeiro véu, o véu do santuário, nós temos garantido para nós a recuperação da face perdida de nosso Pai. E isso, então, é a maravilha do rompimento do primeiro véu. Véu do santuário. Abrindo-nos um novo e vivo caminho, para que tenhamos acesso e permanência diante da face de nosso Pai. Amados irmãos e irmãs, nosso Senhor na sua vida humana, Ele poderia perder tudo. Uma única coisa para Ele era completamente insuportável de ser perdida. E isso é a face do seu Pai. Ele poderia suportar Pedro o negando 3 vezes, Judas o traindo, todos o abandonando. Mas quando ele previu isso, em João capítulo 16, ele diz: todos vós sereis dispersos, e me deixareis só. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Mas agora chega um momento em que ele teria que dizer: Deus meu, por que me abandonaste? O sentido da palavra é: deixaste-me para trás. Quão incompreensível é para nós. Mas quanto nós adoramos o nosso Senhor. Porque Ele assumiu aquilo que não era dele. Dele era a comunhão, nossa era a separação. Então, quando Ele clama esse brado na cruz, nós fomos adicionados àquilo que não tínhamos, a comunhão.
porque ele sofreu realmente a separação. Há duas maneiras de perguntarmos por que a Deus. Uma maneira é de punhos cerrados, como que o indagando e o desafiando. E a outra maneira é de mãos abertas. Quando nosso Senhor pergunta ao seu Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Essa é uma pergunta feita com mãos abertas, porque Ele sabe que Ele veio como grão de trigo para morrer. Mas isso não muda o fato de que nosso Senhor na cruz estava agonizando em separação real de seu Pai. E por causa dela, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. E nós tivemos acesso à face gloriosa do nosso Pai. O segundo véu na sequência desse relato é o véu da morte. Quando nosso Senhor Jesus morre, não apenas o véu do santuário é rasgado de alto a baixo, mas o véu da morte é rompido. No que concerne à obra consumada dele, nós já poderíamos ouvir aquela voz: tragada foi a morte pela vitória. E o livro de Apocalipse, capítulo 21, no verso 4, diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não mais existirá morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, a morte do nosso Senhor Jesus causa uma comoção no reino dos mortos. Por quê? Pedro vai dizer em Atos 2, matastes o autor da vida. Que paradoxo. Como Isaac Watts já disse num dos seus hinos, ó que mistério, morre o imortal. Quando nosso Senhor Jesus entra na morte, ele causa uma comoção no reino dos mortos, porque ele é o autor da vida. Então, quando nosso Senhor profere esse brado, corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. E apareceram na cidade santa, imagine a cena, dando testemunho do poder da morte do Filho de Deus. Apareceram a muitos. Então, no brado do nosso Senhor, o véu da morte foi rompido. Queridos irmãos, nós poderíamos viver uma maravilhosa comunhão com Deus aqui, porque o véu do santuário foi rasgado e tivemos acesso à face do Pai. Mas até onde isso iria? Até a morte. E na morte estaria tudo terminado. Mas a morte do Senhor também rompeu o véu da morte. Então nós ouviremos aquela voz final: tragada foi a morte pela vitória. E o nosso corpo mortal será revestido de imortalidade. E o corruptível de incorruptibilidade. Quando João contempla isso, ele não tem outras palavras, senão haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esperança. O véu da morte já foi rasgado. Por isso preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por isso eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Porque a morte do Senhor rasga o véu da morte. Mas há um terceiro véu tão espesso quanto os outros dois. O véu da incredulidade. Queridos irmãos, esse centurião que estava ao pé da cruz era o responsável pela administração de todo o assunto da crucificação de Nosso Senhor. Quando Nosso Senhor é entregue a esse centurião, tudo o que ocorresse ali, o centurião responderia diante das autoridades por isso. Ninguém poderia tocar o Nosso Senhor, ninguém poderia se aproximar dele. O centurião estava ali para garantir que a crucificação fosse efetiva. Quando os açoitados em caminho
ao local da crucificação, estavam a caminho, era-lhes oferecido como um gesto de misericórdia uma bebida. Mateus a descreve como vinho com fel e Marcos a descreve como vinho com mirra. Os dois são entorpecentes, para que de alguma maneira aquele açoitado tivesse um ato de misericórdia antes que fosse pregado na cruz. E ele tomaria aquele líquido que de alguma maneira aliviaria algo das suas dores. Então, tanto Mateus quanto Marcos vão nos dizer que essas mulheres ofereceram esse vinho com mirra ou com fel ao nosso Senhor. E é dito taxativamente que ele, porém, não o quis beber. Qual seria o motivo? 2 motivos. O primeiro é que ele havia dito a Pedro, quando Pedro desembainha sua espada, buscando livrar o Senhor daquela hora, logo ali no Getsêmani, ele diz a Pedro: embainha a tua espada. Não beberia eu o cálice que o meu Pai me deu? Então nosso Senhor não admitiria que neste cálice, que ele entendia que havia recebido integralmente de seu Pai, fosse misturada qualquer outra substância. Ele tomaria o cálice de seu Pai com cada açoite, com cada bofetada, com cada cusparada. Assim ele tomaria o cálice de seu Pai, em completa lucidez. Então, ele, porém, não o quis beber. Então nosso Senhor caminha em direção à cruz e é crucificado. E lá está o centurião. Aqueles crucificados proferiam blasfêmias, impropérios, maldições, escárnios de todas as espécies. Eles eram bandidos, estavam sendo crucificados. Agora está o centurião ao pé da cruz. E ele vai ouvir: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele irá ouvir: mulher, eis aí o teu filho. Filho, dizendo ao discípulo: eis aí tua mãe. Ele vai ouvir o Senhor dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Ele irá ouvir o Senhor dizer: eu tenho sede. Ele irá ouvir o Senhor dizer: tudo está consumado. E finalmente ele vai ouvir: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Se nosso Senhor não houvesse conservado a sua lucidez na cruz, ele nem mesmo poderia ver a sua mãe entre aqueles que estavam observando aquele espetáculo. Mas por causa disso, ele fez provisão para sua mãe humana, terrena, na cruz. Nunca o centurião havia visto coisa igual. Então, quando nosso Senhor Jesus morre, aquele centurião diz: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Então o véu da incredulidade, tão espesso, foi rasgado na vida do centurião. E assim nas nossas vidas. A morte do Senhor rasgou o véu da nossa incredulidade. Nós que éramos autossuficientes, nós que só críamos em nós mesmos e nos nossos recursos, foi a morte do Senhor que rasgou a nossa incredulidade. Então nós tivemos recuperado para nós a face do Pai, que não era nossa, era só do Filho. Nós tivemos rompido o véu da incredulidade e tivemos rompido o véu da morte. 3 véus, com uma única morte. A história e a tradição vão nos dizer que esse centurião se chamava Longinos e que então ele se tornou um bispo de uma das assembleias da Capadócia, aquele que estava aos pés da cruz do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, nós estamos reunidos hoje, quase 2000 anos depois, e nós estamos celebrando o valor,
a eficácia, a profundidade da mesma morte. O Filho de Deus abriu o caminho para nós vermos a face do Pai e comungarmos com Ele. Então nós estamos diante dessa mesa adorando o Senhor por causa disso. Porque Ele foi fiel o suficiente. Porque Ele foi aquele que andou em trevas, sem luz nenhuma. Que paradoxo! É dito que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E o nosso Senhor Jesus andou em trevas, sem luz nenhuma. O que isso significa? Todas as vezes que Ele olhava ao seu redor, Ele não tinha nenhuma luz. Ele não tinha luz em João, nem luz em Pedro, nem luz em Tiago, nem luz no grupo apostólico todo, nem luz nos homens, nem luz em ninguém. Ele andou em trevas, sem luz nenhuma. E o povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que estavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O mensageiro que o precedeu não era luz, mas veio para testificar a respeito da luz. A verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então, queridos irmãos, vamos adorar o nosso Senhor nesse triplo aspecto. Tivemos o véu do santuário rasgado. Então o livro de Hebreus vai dizer que Ele mesmo, o Senhor esbofeteado, cuspido, escarnecido, o Verbo de Deus que se fez pecado por nós, hoje Ele é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Que maravilha, irmãos! E nesse capítulo de Hebreus 8 diz o que esse ministro do santuário, esse que rasgou o véu, ministra a nós. Ele ministra a certeza de que todas as nossas iniquidades foram perdoadas. Ele ministra a nós a certeza absoluta de que pelo Espírito Santo derramado, baseado na sua morte, Ele imprimirá nas nossas mentes as suas leis. E nos nossos corações as inscreverá. E Ele também ministra que nós iremos conhecer a Deus desde o maior até o menor, sem intermediários. É isso que Ele ministra, porque Ele rasgou o véu. Então nós temos esse grande mediador. Celebramos o Verbo encarnado que rasgou o véu do santuário. E então celebramos o Verbo encarnado que rasgou o véu da morte. Para nós, a morte não significa nada mais do que sermos introduzidos em uma realidade espiritual de comunhão com o nosso Senhor maior do que a que temos aqui. Quando Paulo diz morrer é lucro, ele usa um termo que significa um avanço em uma realidade, com relação a uma realidade anterior, não um retrocesso, não um sono, não uma latência, não uma espera, nada disso. Prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, porque o véu da morte foi rasgado. E então, por último, a incredulidade. Não poderíamos lidar com esse gigante espiritual, a incredulidade. Um véu tão espesso quanto os outros dois. Se exigiria um trabalho imenso de nosso Senhor para abrir o santuário para nós. Um lugar que não era nosso, era apenas dele. Se haveria um trabalho imenso do Senhor para rasgar a morte, porque morte não é uma questão biológica e fisiológica em essência. Morte é uma questão teológica. Morte significa separados, separação. Então nosso Senhor iria realizar algo para quebrar a separação. E isso exigiria que essa vida santa assumisse a nossa condição pecaminosa e o seu salário, morte. E Ele o fez. E da mesma maneira, com o mesmo poder, Ele rompe o véu da incredulidade.
Nunca poderíamos ser pessoas que se dobrariam aos pés do nosso Senhor Jesus. Não teríamos essa capacidade. Mas porque Ele rasgou esse último véu. Nesse domingo de manhã, nós nos colocamos em torno dessa mesa tão simples, que para aqueles que olham sem realidade, significa nada, coisa de nada. Nós olhamos para essa mesa como a representação daquele Cordeiro de Deus que realizou uma obra tão santa por nós, que Ele mesmo deseja que nós nunca esqueçamos dela. Então fazei isso em memória de mim. Queridos irmãos, nós também iremos ver, sem sombra de dúvida, o nosso Senhor Jesus com as marcas da redenção. Ele não mudou o seu corpo a partir da aparição a Tomé. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que tem fronte ferida, pés e mãos traspassados e lado rasgado. Veja minhas mãos, veja o meu lado, sou eu mesmo. Então, amados irmãos, esse é nosso privilégio. Nos aproximarmos dessa mesa em simplicidade e rendermos ao Senhor ações de graças. Muitas ações de graças. Que desonra é nós chegarmos diante dessa mesa introvertidos. Eu sou, eu não sou. Eu tenho sido, eu não tenho sido. Em particular, essa não é a hora disso. Eu sou, eu não sou. Eu posso, eu não posso. Eu tenho avançado ou não tenho avançado. Em particular, essa não é a hora disso. Essa é nessa hora de dizer, Tu és. Tu és o Cordeiro de Deus. Tu és minha segurança. Tu és minha garantia. Tu és o Verbo encarnado. Tu abriste o caminho pelo santuário e eu posso me aproximar. Tu rompeste o véu da separação e nós que estávamos longe fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Tu és a nossa paz. Tu rompeste o véu duro da incredulidade dos nossos corações. Essa é a hora de nós dizermos, Tu és. Que o Senhor assim leve os nossos corações. Então, irmãos, adoração a Ele. Amém.